Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Como vão vocês? Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre containers. Nas aulas passadas nós falamos sobre máquinas virtuais, sobre virtualização, né? Virtualização de computadores, de servidores. A gente falou a possibilidade de fazer virtualização de redes, né? E agora nós vamos entrar num assunto que você pode confundir com máquinas virtuais, porque a função dos dois, eles têm a mesma função, né, que é isolar um aplicativo, isolar o sistema, tá, e executar num host, num único host, num único computador, né, e compartilhar recursos, mas o container funciona um pouquinho diferente, tá? É bem interessante. A gente não vai falar de uma ferramenta única, exclusiva nesse momento, tá? Vamos deixar para a próxima aula. Agora a ideia é apenas falar um pouquinho da teoria e falar dessas características, né? De benefícios e desvantagens também. A gente vai ver muito vídeo na internet, se a gente procurar por containers na internet, todo mundo vai falar de benefício e ninguém vai falar dos malefícios. Mas eu vou dar uns toques aí de quando usar e quando não usar, tá? Vamos lá, vamos fazer uma analogia primeiro, né? Eu acho que todo mundo já viu um navio como esse, pelo menos na internet ou num vídeo, né? Esse é um navio de transporte de minério, né? Assim, os navios foram super importantes, né? Para implementar, né, o comércio em larga escala no mundo inteiro, né? E no caso desse navio, ele foi desenhado, projetado e construído para atender uma única demanda, que é transportar minério, tá? E a pergunta que fica é a seguinte: e se eu quisesse transportar soja nesse navio, né? Ele só transporta minério, como é que eu transporto soja? Ou comida congelada? E se eu quisesse transportar carros nele? Então, fica difícil colocar essas coisas dentro desse navio. É possível, né? E muita gente já fez essas alterações, né? É possível, mas demanda um custo de alteração de tempo muito grande, né? Vamos lá. Agora troque esse navio aí pelo seu servidor, né? Pelo seu host. Tá? Imagine que temos que instalar dois aplicativos diferentes nele, nesse mesmo host, nesse mesmo servidor. A gente tem uma aplicação que usa Node.js e PostgreSQL, e a outra aplicação, ela usa Java EE, né, por exemplo, com Glassfish, e uma versão diferente do Postgre com suporte à replicação. Aí já começa os problemas, percebe? A gente tem um único servidor, tá? A gente tem duas aplicações diferentes, uma, apesar do Node não ter problema de usar com Java, né? Ó, nesse nosso cenário aqui, a gente teria um Postgre de um lado, uma versão, e no outro lado uma versão do Postgre diferente, tá? Ou usando replicação, ou tá usando um suporte a GIS, alguma coisa diferente. Então, assim, já complica um pouco a sua configuração, né? Então, assim, ó, a cada novo update das ferramentas aqui, quando você atualiza a aplicação ou faz uma atualização de segurança de um software, você com certeza vai ter uma dor de cabeça, né? E aí você vai ter uma chance ainda de derrubar todo o servidor, inclusive as duas aplicações ao mesmo tempo, mesmo que você faça o update de apenas uma. Isso pode interferir na outra, porque elas não estão isoladas, né? Eu tenho certeza que várias pessoas já passaram por esse problema, né, de ter várias aplicações dentro do único servidor, e quando você vai fazer a atualização de um, você acaba influenciando no funcionamento de outro. Então, esse é um dos problemas, né, na área de computação, né? E qual a solução, então, né? Então, assim, ambos os processos de atualização, tanto do navio como do nosso servidor, do nosso host, são atividades que até bem pouco atrás eram comuns. As pessoas ainda fazem isso, tá? Pois havia essa necessidade, e até então aplicava-se a melhor solução possível, tá? Basicamente, noite sem dormir, né? Ou a menos dolorida, obviamente. Sabemos que isso não escala, né? Toda vez que a gente precisar, naquele nosso servidor ali, adicionar uma nova aplicação dentro dele, né, vai ser uma dor de cabeça, né?
porque a gente vai ter que parar, talvez, para fazer um update ou fazer uma nova instalação de alguma coisa, a gente vai ter que parar o servidor inteiro, vai parar as outras aplicações, e aí não é isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha disponibilidade. No caso do navio, pior ainda, né? Eu quero que ele leve minério de ferro e carros dentro dele, né? Ou e comida. Como é que a gente faz isso naquele navio de minério? Né? Fica muito difícil. Então, qual a solução? Eu tenho certeza que a primeira solução que vocês pensaram, para a gente já ter visto máquinas virtuais antes, virtualização, foi isso aqui, né? Então eu pego o meu server, beleza? E aí instalo várias máquinas virtuais, né? Essa aqui com PostgreSQL, a primeira verdinha, a segunda aqui com PostgreSQL diferente, a outra com o Java, a outra com Node, a outra e assim por diante, né? Cada uma rodando um serviço, né? Mas qual que é o problema disso, né? Aqui então a gente tem um host, nossa máquina virtual, né? Ela tem um sistema operacional, ela tem um hypervisor, e aí a gente tem uma máquina virtual de novo, com o sistema operacional, né, fazendo escalonamento, um monte de processo de segurança, né, um monte de computação que talvez não fosse necessário para rodar só um PostgreSQL, por exemplo. Né? Tem muita computação e overhead aqui envolvido dentro desse sistema operacional virtualizado aqui. E aí a gente tem outra máquina com outro sistema operacional, né? É legal porque existe um encapsulamento muito forte, né? Mas só que tem muito mais computação envolvida, né? Muito mais esforço computacional. Então, se você pensar aqui no problema do navio, você está vendo um navio grande com vários navios pequenos dentro? Porque é isso que é esse servidor aqui, né? A gente tem um servidor físico com vários servidores virtuais dentro, né? Aqui a gente está vendo um navio grande com vários navios pequenos dentro? Não. O que a gente está vendo são vários containers, tá? Então vamos lá, vamos falar o que é esse container então. Um container, tá? Ele tem acesso a recursos do host, ou seja, do seu servidor físico, sem a necessidade de emulação de todo um sistema operacional. Né? Então, para um container aqui, ó, imagine que esse verde aqui é um container. Então, a gente tem uma aplicação, um aplicativo, as bibliotecas desse aplicativo que a gente vai utilizar, e embaixo dele não tem sistema operacional, como nesse aqui. Ó. Então, a gente tem aplicativo 1, bibliotecas, e aqui a gente tem SO. E depois a gente tem hypervisor. Depois a gente tem host. Aqui, quando um aplicativo faz uma chamada de sistema, o que acontece? Ele faz essa chamada de sistema para o sistema operacional virtualizado. Esse sistema operacional transfere essa chamada de sistema para o hypervisor, que vai repassar ou converter essa chamada de sistema para o sistema operacional que você está executando aqui embaixo, e isso aqui vai ser executado na infraestrutura, né? Vai ter acesso ao hardware. Tá? Então, a quantidade de computação e overhead é muito grande. Aqui o que acontece? Você tem uma chamada de sistema para uma engine. Eu coloquei aqui o Docker, que é o que a gente vai... a ferramenta que a gente vai verificar, né, mais para frente. Mas aqui a gente vai ter um engine de containers, tá? Pode ser outro engine. Então a gente vai ter um engine de containers, e essa chamada de sistema aqui é transferida diretamente para o sistema operacional do host, e aí ela é executada, tá? Isso aqui tem muito menos overhead, mas muito menos mesmo, e continua tendo o encapsulamento da virtualização que a gente já conhece, tá? Então acontece que aqui, ó, nessa parte do uso de containers, nós não temos que computar, ou seja, nós não temos esforço computacional para executar os sistemas operacionais virtuais, né? A gente tem um engine aqui embaixo. Só que acaba que esse engine, pessoal, ele acaba tendo que implementar algumas funções do sistema operacional de qualquer jeito, né?
ele vai ter que fazer o controle de encapsulamento aqui de segurança. Então, ele tem algumas coisas aí. Então, ó, quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem de usar container, ó, que garante que a aplicação rodará sempre da mesma maneira, pois o container, além de conter a aplicação, também tem tudo o que ele precisa para que ele funcione. Isso é interessante, principalmente para os desenvolvedores, porque acontece muito, às vezes você configura todo um sistema na sua máquina, instala o Postgre, instala as bibliotecas, instala tudo certinho. Você pega o seu código, repassa para um colega, para um amigo, não sei, né, para outra pessoa, para outro dev, você passa para outro dev e aí ele executa na máquina dele e não funciona, tá? Então, quando você usa container, isso não acontece, porque em vez de você passar simplesmente a sua aplicação para outro dev, você passa o container todo, que já leva tudo o que você precisa, né? Leva a biblioteca, já pode levar o banco de dados, já pode, né? Então ele leva todo o ambiente necessário para que aquela aplicação funcione, tá? Então você tem modularidade, você tem camadas e controle de versão de imagens. Isso é interessante porque um container ele é criado a partir de uma imagem, né? Então você pode gerar uma imagem de um container. Imagine uma imagem como uma imagem do sistema operacional, né? Você pode executar aquele SO várias vezes, né? Virtualizar o mesmo sistema operacional a partir de uma imagem em vários locais. No container é a mesma coisa. Você gera uma imagem do seu container com a sua aplicação, com as suas bibliotecas lá dentro, e você pode você executa essa imagem do container. E você pode ter várias instâncias dessa imagem em execução, tá? Isso é interessante para o controle de versões. Você pode alterar essa imagem e ir versionando ela e ter versões diferentes da sua aplicação que funcionam num ambiente controlado, tá? A reversão também, muito tranquilo. Eu já passei noites, às vezes você faz uma atualização de um sistema, atualiza o banco de dados, né? Você coloca o sistema em produção e o negócio não funciona. Isso aí já aconteceu comigo já. Você passa a noite inteira fazendo reversão do seu aplicativo, né? Porque os clientes precisam usar no outro dia de manhã. Quando você usa container, você cria uma imagem do container com o seu aplicativo e sobe ele no servidor, na engine que vai executar esse container. Se não funcionar, o que você faz? Você tira de execução essa imagem e coloca a imagem antiga de novo. Só isso, tá? Então, assim, a implantação é muito mais rápida, tá? E aí tem umas desvantagens, né? Você tem um desafio para gerenciar e orquestrar esses containers. Quando você passa a utilizar uma quantidade de containers muito grande no seu servidor, você vai precisar de uma outra aplicação para fazer gerenciamento de containers, tá? Mas isso aqui já... o próprio Docker tem outras também... tem outros aplicativos que fazem isso, né? A gente vai dar uma olhada nisso para frente. A gente tem limitações na limpeza dos processos nets. Eu vi algumas aplicações que têm dificuldades de controlar esse alocamento, alocação de memória, de novos processos. Então, isso é uma coisa que está bem estabelecida já dentro dos sistemas operacionais, né? Mas às vezes, ainda como novos containers, né? Isso aqui pode acontecer, às vezes, de você perder algum processo em memória, né? Isso aqui acontece, tá? Mas isso está próximo de terminar, né, com o amadurecimento dessas tecnologias. Então, para manter-se leve, o compartilhamento do kernel do host com os containers gera uma vulnerabilidade de segurança. Porque o Container Engine, ele precisa de acesso root no sistema operacional, ou no Windows, precisa de acesso administrador no sistema operacional. Quando você tem um aplicativo rodando de uma forma... se você tem uma máquina virtual rodando, né, executando, a máquina virtual e o sistema virtualizado, ele não precisa de acesso root no seu sistema operacional. Já o engine de containers precisa. Então, alguém que esteja atacando pode explorar essa vulnerabilidade, tá?
Então, o limbo do container também pode representar uma vulnerabilidade de segurança. Dentro dos containers também tem que tomar cuidado, principalmente no Linux, ou no Windows também acontece, mas você apontar links de dentro do /dev diretamente para o seu sistema operacional. Tá? Isso pode criar um link diretamente para o seu host, né? Do container para o host, e alguém que tiver o controle do container pode usar isso para acessar a máquina como um todo, né? Então, tem algumas questões de segurança novas que apareceram com essa tecnologia, claro que estão sendo tratadas, tá? Mas que precisam ser sempre verificadas, tá? Então, o que a gente vai ver a seguir? A gente vai ver o Docker, tá? Que é um container. No início ele era baseado em LXC, que é uma tecnologia que já vem no kernel, né, do Linux. Então, o Linux, na verdade, o Linux já tem suporte a containers, tá? Só que o Docker evoluiu dessa tecnologia e hoje não usa mais. Inclusive, existem versões do Docker para o Windows, tá? Mas hoje é uma tecnologia que está sendo bastante usada. Existe uma versão free e uma versão enterprise, é claro. A gente vai usar a versão free, que já oferece tudo para a gente. Então, ele é um gerenciador de containers, encapsula a sua aplicação dentro dele. Não importa o ambiente que esteja rodando, tem Docker para Windows, tem para Linux, tem para OS. Garante que sua aplicação andará sempre da mesma maneira, pois o container de conter a sua aplicação contém todo o que você precisa para que o seu sistema funcione, tá? É isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, pode me mandar e-mail, tá? Meu número está aqui, pode me mandar um WhatsApp também, tá? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir e vamos lá, vamos trabalhar.